Então, pessoal, pra quem achou que eu nunca ia falar de super-heróis, ó. Oh, aleluia, caralho! Roda a vinheta. Vamos começar aqui com Odisseia Cósmica, tá? Que é a capa, a lombada e a contracapa. Vamos ver se vai dar pra mostrar pra vocês, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar na luz. Aqui, ó. Legal. Verniz aplicado, que fala. Bacana, né? Saiu em outubro de 2015, essa edição que eu tenho aqui, tá? Ela é capa dura, volume único. O preço unitário dela é de R$65 na época. Eu comprei essa aqui no Sebo online e eu paguei R$30, tá? 204 páginas, R$65 pra 2015 é estranho. Não sei se teve alguma ocasião especial, ou se é porque ele tem esse Brignard aqui do verniz diferente, a capa metalizada, né? Mas, enfim. Uma segunda observação. Tem a mesma história nisso aqui, no formato talvez mais acessível se vocês encontrarem. Teve uma coleção de 2008, não lembro, antes de 2010 eu acho, antes de 2012, vamos deixar assim mais fácil. Chama Grandes Clássicos DC. Tem várias coisas curtas ou mini arcos memoráveis, grandes coisas, por isso que é Grandes Clássicos DC, tá? Se eu não me engano são 12, e justamente a última, eu não tenho certeza se são 12, mas eu tenho quase certeza que era a última dessa coleção, é justamente o Odisseia Cósmica, tá? É a mesma capa eu acho, só que a tarja é diferente, tá? Tipo Grandes Clássicos DC. Aí tem Odisseia Cósmica. É capa cartão, mas o recheio é igualzinho isso aqui. Tanto que quando eu tava em casa eu leio físico e quando eu estou no trabalho eu leio o scan. E o scan é baseado na versão do Grandes Clássicos DC. Então se você encontrar, pode ficar tranquilo, né? E pode comprar sossegado, que é praticamente os mesmos recheios, né? O mesmo conteúdo, sem tirar nem pôr. Roteirizada pelo Jim Starlin e desenhada pelo Mike Mignola. Arte final do Carlos Garzon e as cores do Steve Olive. Vou falar só do Mignola e do Jim Starlin, tá? Não sei se vocês ficaram sabendo aí daquela historinha que não falou o nome da colorista, ficou puta, né? Mas vamos focar aqui nos dois aqui, que é os mais conhecidos, tá bom? Sem menosprezar nem nada. Então, pessoal, Jim Starlin. Talvez vocês conheçam de nome, você que tá aprendendo aí sobre quadrinhos, ou você que já conhece, é o cara que criou o Thanos. Várias sagas cósmicas da Marvel, algumas da DC também. Ele é o pai cósmico das coisas, vamos dizer assim, tá? Fez o Desafio Infinito, a Cruzada Infinita, a Guerra Infinita, né? E Mike Mignola. Mike Mignola, pra você que talvez não esteja ligado, e pra você que tá ligado por causa do nome e também por causa da capa, é o cara do Hellboy. Ele é o criador do Hellboy, tá? Jim Starlin, como eu falei e tal, ele estava fazendo sucesso e ele quis dar um pulinho na DC. De novo, coisas cósmicas, ele pediu licença lá, falou, posso fazer e tal. Tô inventando, tá? Não sei, porque o cara é grande, tem cara que as portas vão abrir pra ele, o cara parece Moisés, tá? E Mike Mignola, ele tá fazendo os bicos ainda de ilustração dele por aí, porque ele queria atrair holofotes pra ele, né? Tipo, cara, eu sou um cara com gabarito e tal, só que ele ainda tava consciente de fazer coisas próprias. Não é que ele não gostava de trabalhar pra... Eu acho, né? Pelo menos, eu não sei se tem algum comentário dele por aí. Mas ele tava fazendo trabalhos curtos e tal pra ganhar notoriedade das grandes editoras, pra aí quando ele fosse lançar o material próprio, ele ter a fama já merecida, conhecida, etc. Né? Então assim, vou fazendo aqui os biquinhos, igual um trabalho normal, né? Vou fazendo aqui as coisinhas, um tijolinho por tijolinho. Quando eu tiver fama ou bala na agulha o suficiente, eu lançarei meu material autoral, que foi o Hellboy e é o mais conhecido até hoje. Tem um prefácio nessa edição e aquela antiga que eu mandei pra vocês. Robert Greenberger, ele vai dar uma noção pra gente de como estava a situação na época, antes de ser lançada a Odisseia Cósmica, e algumas explicações, uns comentários. São umas 3 páginas, se não me engano. É um texto introdutório muito bacana e que consegue situar a gente muito bem. Que ele vai botar a gente dentro da mente do Mignola, dentro da mente do Jim Starlin e vai explicando. O Jim Starlin queria fazer uma grande saga cósmica, só que ele queria pegar alguns personagens e meio que representar uma galera ali, tipo, uma galera da velha guarda, uma galera mais nova, fulano, um cara cósmico, um cara de poderes místicos, um cara urbano. Então, tipo assim, um cara fortão, o Superman, um cara urbano, o Batman. Uma pessoa mais nova da rapaziada mais nova, a Estelar dos Novos Titãs, que se não me engano é a época do Jorge Pérez com o Marv Wolfman, que é a fase mais famosa, né? E aí, eu quero os caras meio ostracizados. Tem um rapazinho lá dos Novos Deuses, tem outra galera, o cara cósmico tem o Ajax, né? E também tem o John Stewart, que é o Lanterna Negão, né? O Lanterna que todo mundo conhece por causa do desenho da Liga da Justiça Sem Limites. Eu recomendo vocês lerem, não pulem, tá? Ajuda bastante, inclusive me ajudou bastante. Dá a gente entender quem é quem ali e por que ele tá ali. Pra quem conhece aí as coisas da DC já vai estar ligado, vou estar chovendo no molhado, mas vamos explicar um pouquinho, tá? Equação de vida, tem essa ideia, premissa inicial, tá? O que é? É uma fórmula que com ela
você consegue várias coisas, digamos, negativas. Posso estar falando besteira aqui, tá? Peço desculpa e se eu tiver errado, corrija nos comentários. Então, tipo, você pode subjugar alguém, você rouba a energia da vontade da pessoa, você pode controlar a mente dela. A pessoa vira uma casca vazia, antivida, então, tipo assim, tudo que é bom, etc. Tá? Nesse caso aqui do Odisseia, inclusive isso é explicado no texto, o Jim Starlin ele quis dar um negócio menos filosófico, assim, dar uma... ser mais, entre aspas, tangível. Nesse caso, a antivida ela vai ser uma entidade. E talvez nesse caso a equação antivida seria para talvez extrair uma fração desse poder. Ou um dos poderes da equação antivida é justamente abdicar a vontade, o livre-arbítrio das pessoas. Porque quando vai passando a história, alguns bichinhos da antivida chegam na nossa dimensão e possuem algumas pessoas. E é isso que acontece na equação antivida, quando o Darkseid, algumas histórias, ele consegue, ele passa para a população do universo, ou da Terra, por exemplo, e ele fala e o povo repete, é meio com a lavagem cerebral, né? Mas enfim, nesse caso, vamos também explicar o conceito dos novos deuses. De um lado temos Apocalipse, ou Apocalipse, que eu geralmente falo Apocalipse, ali tem encabeçando o Darkseid. E do outro lado temos Nova Gênese, com o Pai Celestial. Por ser um negócio mais antigo e pelo Jack Kirby ser judeu, não sei se isso é um negócio óbvio para quem entende mais, mas talvez pode ser considerado um paralelo, né, uma comparação de céu e inferno, né, paraíso e inferno. Do lado de Apocalipse temos o Darkseid, que ele é o cara tarado na equação antivida, tá? Com isso, ele vê que vai dar uma bosta federal, a antivida quer entrar na nossa dimensão, quer entrar na nossa realidade e dominar tudo. E com isso, ele chega no Pai Celestial porque existe uma rixa, uma guerra entre os novos deuses de Apocalipse e de Nova Gênese, né? E essa rapaziada toda, se não me engano, é chamada de Quarto Mundo, os novos deuses, etc. Tá? Quem for mais fanático por Jack Kirby pode explicar aí também, tá? Por favor. Eu sei tudo isso aqui que eu falo por cima, é o que eu tenho de conhecimento breve. E ele vai conversar com o Pai Celestial e fala, olha, sabe a antivida? Então, ela é uma entidade, cara. E ela tá vindo pra cá e eu preciso da tua ajuda. Aí o Pai Celestial, mas que porra é essa, tal? Ele, não, tô falando sério. Explica ela pra ele, tal, ele aceita. E aí começa a história. Vai fazer o recrutamento das pessoas, né? Aí pela capa vocês conseguem ver. Aí, como eu mostrei pra vocês, tem aí o Darkseid, tem o Pai Celestial, tem o Superman, tem o John Stewart como Lanterna, tem o, acho que é Forrageador, que é um cara dos novos deuses. Tem o Etrigan, o demônio Etrigan, né? O cara, o povo brinca, chama ele de demônio repentista, que ele fala em rima. Tem o Orion, tem o Batman, tem o Metron, acho que é Metron. O cara da poltrona da Mobius. Um outro rapazinho que eu não lembro o nome de cabeça. O Ajax, ou o Caçador de Marte, chama como quiser. E a Estelar, tá? E a partir disso eles vão entender lá, tal. Quando eles chegam, eles veem, caralho, Darkseid, o Superman já chega seco pra meter a porrada, né? Porque o cu dele fica assim. O Pai Celestial, não, peraí, já. Não, calma. Explica pra ele. Ele, porra, mas o Darkseid, ele, mano, eu sou o cara que estuda a energia antivida, a equação. Eu sei mais que vocês, bobear. Você não vai me escutar, então? E aí vai, a história desenrola, eles explicam, tal, tem uma desconfiança ali. Claro, o cara tentou matar o universo não sei quantas vezes. É completamente razoável. História vai, história vem, eles se dividem em times, falam, ó, você vai pra tal planeta e tal, por quê? E aí fica como se fosse como se fosse um joguinho. Tem a antivida, ela mandou alguns capachos pro nosso mundo, uns 4. Cada lugar, isso tudo inclusive está no texto, então por isso que eu tô falando, leia o texto que você vai ter um know-how muito bom antes de ler a história, tá? Você vai ficar muito bem orientado, muito bem guiado pela história, tá? Cada planeta, ali, é o planeta, se não me engano, de Tanagar, o planeta que o Adam Strange vai, um outro planeta meio esquecido lá que explica no texto, e um na Terra, tá? E o Jim Starlin quis fazer realmente um negócio muito abrangente, isso é bacana, isso é de fato muito legal, tá? E aí cada missão, cada duplinha vai fazendo, tipo, fulano vai pra lá, aí os outros dois vai pra cá. E o Batman sempre desconfiado, com o tal do preparo, não sei o que lá, ele tá meio ali já de olho no Darkseid, eu falei, esse cara vai foder nós. Esse cara vai foder nós. E de certa forma é previsível. Primeiro, anos 80, não que seja, nossa, fudido, nossa, isso é preconceito, não. Mas, tipo assim, porra, uma historinha mais, dependendo, até mais simples. O Jim Starlin é um cara da velha guarda. E também porque é o Darkseid, caralho. O Darkseid é difícil ele não deixar de querer foder os outros. Tanto que tem um plot twist lá na frente, que se você tá ligado, ele vai falar, então você, beleza. Eu mesmo, nossa, eu sou um cara inteligente. Não, mas você pensa, pô, o cara é um filho da puta. Acontece uma parada lá que, né, favorece ele. Aí, como que o cara vai fazer? O cara tá com a faca e o queijo na mão, viado. Porra, né? Mas aí a história continua sendo muito boa. Cada pessoal vai fazendo suas missões.
tem umas baixas lá, umas falhas, não de roteiro que eu falo, uma das duplas fracassam. Isso é pra mostrar uma falha de caráter de um dos integrantes lá desse timezinho. Eu fiquei meio puto, mas depois eu fui conversar com um amigo meu e falou, não, esse personagem já tem um histórico de ser meio um pata foda, ele já fez outra cagada aí. E também explica no texto aqui. Então, depois disso, cada um fez as suas missões de exploração lá, de derrotar as mini-entidades, vamos dizer assim, né, os capachinhos da entidade maior. Eles voltam e eles descobrem, oh meu Deus, deu merda. Aí tal, e vem a entidade maior. E aí a gente vai ver porradaria, o pau comendo, frase de efeito e tal. É uma aventurona excelente, divertidíssima, muito bacana. Tem bons momentos, um draminha, um plot twist, um pouquinho de cada coisa, com poucas escorregadas. Esse negócio de um dos membros aqui faz uma cagada, uma atitude ou outra, mas no todo é uma história muito redondinha e diverte. Recomendo pra vocês. Então, pessoal, agora a gente vai falar do lançamento. No caso, não é nem tão lançamento, é recente. Inclusive, vai fazer um ano. Aqui, essa versão que eu tenho, tá? A Morte de Jim the Wolf. Capa cartão, tá? A minha versão. Aqui pra vocês. As costas e a frente, tá bom? Capa cartão, bem tranquilo, bem simples, tá? Não tem nem orelha, bem sossegado. No caso pra vocês, pra usar de desculpa, o relançamento dessa edição, o Robson vai colocar a foto agora, hoje em dia conhecido como A Saga do Devorador de Pecados. Saiu pelo selo Panini, normal, pela Marvel, só que agora tá dentro de um selo que eles fizeram que chama Marvel Vintage. São coleçõezinhas de histórias marcantes de antigamente ou qualquer coisa em capa dura. Aí o preço fode nós, né? Como sempre, a Panini, de vez em quando ela faz uns reprints que realmente são necessários e outros nem tanto. Esse aqui até seria, mas é foda que tá em capa dura, né? Aí fica a seu critério. O que eu vou falar aqui pra vocês agora, tá? A informação dessa edição, não da minha. Essa aqui, tá? Fevereiro de 2021 que isso aqui foi lançado, tá? Capa dura, volume único, 180 páginas, pelo preço de R$70. Tá vendo? Foda. De promoção, talvez vocês consigam por uns 50 ou 40. Infelizmente a situação tá feia, sabe? E algumas editoras podem até ter condição, não sei se você levando da minha parte falar, mas algumas parecem às vezes que não quer colaborar com a rapaziada. Tipo, capa dura, na situação a gente tá, certo? Então, pessoal, pra quem quiser aí saber o quanto que eu paguei na minha, que já não é essa aqui como eu estou dizendo pra vocês, eu dei uma sorte muito fodida. Isso aqui não é regra, isso é uma exceção. Eu achei um cara vendendo por R$13 nos grupos por aí. Deu uma sorte do caralho. Eu falei, porra, é uma história bacana, todo mundo fala bem, um grande clássico do Homem-Aranha, assim, sem assado. Falei, porra, vou comprar. Deu, tipo, R$25 com frete, então, se vocês verem essa versãozinha aqui que eu mostrei pra vocês dando bobeira, comprem. Vai ser legal, vai ser um puta uma economia. Porque, ó, pra vocês verem, tem essa minha, tem o formatinho da Abril, coisa antigona, que eu nem mexo, eu não tenho muita consciência de coisa da Abril, tá? Não mexo muito. E tem esse aqui. E o da Salvat também. É o mesmo recheio. São 6, 7 edições. Mesma coisa. Então, assim, se você achar a da Salvat por R$20, pega. Se você achar essa da Panini mais recente agora muito, muito barata, pode pegar. Se você achar que nem a minha, conservada, e você não ligar muito pra capa dura, pega. É tudo a mesma coisa. Então, do que se trata? Jim the Wolf, uma moça da polícia, conhecida já pela galera dos heróis, né? Ela ajudava e tal. Moça muito séria, muito correta assim nas coisas. Não ria muito também. Ela, numa noite qualquer, ela amanhece morta. Tipo assim, mataram ela de madrugada. O Homem-Aranha fica sabendo disso e fica puto, porque era uma amiga dela. E vai investigar. Eu não posso falar muito porque meio que são duas partes divididas, tá? São 6, 7 edições, como eu disse. As 3 primeiras são a primeira vez que o Devorador de Pecados aparece. A segunda parte já é depois que aconteceu a cagada da primeira. E aí é meio que são histórias de consequências, tá? Então eu vou passar bem por cima para não dar um spoiler pra vocês, tá bom? Que vai falar muito sobre a violência, a maldade humana, né? Porque, porra, o Devorador de Pecados, sabe quem que é? É um cara com uma 12, 2 canos, ficando duplo. Só. E beleza, tem uma parada que deixa mais forte, mas é um cara normal. Então assim, pra você ver o quanto que às vezes, não precisa ser um vilão, não precisa ser um Dr. Octopus, não precisa ser um Duende Verde. Né? Cara, é um cara com uma 12.
E ele toca o terror na galera. O povo fica com o cu fechado, não passa uma agulha. E é um cara com a 12. Pra vocês verem o quão o ser humano pode ser ruim, sabe? Aí você pode fazer qualquer paralelo. Suzano, tiroteio em escola, qualquer bosta que você quiser, sabe? A maldade do ser humano, cara. Ele mata um, mata outro, e o Homem-Aranha tá tentando. E ele tenta correr. E é legal a história que ela é feita de um jeito que, tipo assim, meu Deus, o cara apareceu. Aí, puta que pariu, vai lá, Homem-Aranha, vai, tenta ajudar. Aí vai, faz fulano. Infelizmente tem umas mortes assim, meio de revesgueio, que, tipo, tem uma hora que ele desvia de um pipoco e ele mata um cara. Mesmo se você tomasse o pipoco, que ele fala, caralho, eu desviei. E se eu não tivesse desviado, tomado tiro, o cara não tinha morrido. Aí a pessoa que fala com ele fala, mano, você tava perto, ele tava perto. Mesmo se você tomasse o pipoco, as balas iam varar você e ia pegar o cara, não faz diferença. E é aquele negócio, né, de aceitar a perda, de tentar viver com as consequências, seja de uma atitude errada, seja de um dano colateral. E aí, tipo assim, essa história vai tratar um pouco do luto, porque ele fica bolado pra caralho com a história da Grindelwald ter morrido. Vai falar de justiça, o quão longe que a gente pode fazer pra... tipo assim, quão longe a gente vai de fazer justiça com as próximas... Porque tem uma hora que ele chega lá, quando finalmente ele pega o Devorador, cara, o Homem-Aranha morre ele no cacete. E também mais pra frente, na segunda parte, que são as consequências, vai falar sobre o perdão, a redenção, né, da pessoa que fez. Afinal, a pessoa que fez tanta atrocidade, meio que se curou, cumpriu sua pena, pelo menos em partes, né? Mas se você vê pra ela que ela realmente está baqueada, zoada, arrependida, triste, será que ela merece perdão? Como que fica, né? O roteiro fica por parte do Peter David. Quem faz a arte? A primeira parte, que é quando introduz o Devorador de Pecados, é do Rich Buckler, tá? E a segunda parte, que já são as consequências até o final, é do Sal Buscema. Sal Buscema já é um cara mais conhecido de nome. O Rich Buckler é a primeira vez que eu ouvi falar. Eu vou falar abertamente pra vocês. Pelas edições em específico dessa história, o Sal Buscema não é ruim. Posso estar falando pecado, tá, gente? Tem gente que gosta muito dele. E acho que é Sal Buscema e John Buscema, né? Eu não sei quem é o pai e quem é o filho de cabeça. Mas nessas edições em específico, a arte do Rich Buckler tá melhor. Não de qualidade, etc. Mas eu preferi porque tem mais enquadramento, é mais detalhado, é sombreado, a iluminação é legal, é meio gótico, escuro. Here comes a new challenger! E aí galerinha, mais ou menos aqui é o Grossman na área e eu tô invadindo o vídeo do Ivan para também falar de um lançamento para vocês. Eu tô aqui para falar do quadrinho Abigail, escrito por Dan Watters, que já esteve envolvido com Sandman, e ilustrado por Damian Worm, de October Faction. O quadrinho é baseado em uma história criada pelo músico King Diamond e que foi contada no segundo álbum da carreira solo dele, que foi lançado em 1987. Particularmente eu acho King Diamond um dos melhores músicos dentro do heavy metal. Além de ele ter um vocal versátil que alterna entre graves e super agudos, ele também toca teclado, um pouco de guitarra, é compositor, letrista, e praticamente todos os álbuns dele são conceituais, trazendo histórias de horror. O álbum Abigail é um dos favoritos dos fãs e muitos consideram o melhor disco dele. Então era normal o pessoal imaginar como que seria uma adaptação dessa obra, em algum filme, por exemplo. Bem, filme não rolou, mas temos agora essa história em quadrinhos oficial. Ela tem cerca de 130 páginas, é em papel couché de alta gramatura, em formato americano 17 por 26 cm, com capa dura e acabamento de luxo. Esta versão nacional ela foi lançada pela editora Estética Torta, que é uma editora que lança diversos livros relacionados ao mundo do heavy metal, e que este aqui demorou um certo tempo para sair. Eu digo isso porque a pré-venda do livro foi anunciada em junho do ano passado, e só agora em janeiro que o pessoal recebeu o seu exemplar, sendo que quanto mais cedo cada um fez a sua compra, mais vantagens cada um teve. No meu caso eu peguei o preço com maior desconto, se eu não me engano eu também usei um cupom de desconto que abaixou ainda mais o preço, e com minha HQ veio junto um marcador de páginas e um pôster. E como eu comprei no primeiro mês de pré-venda, o meu nome veio junto com o nome dos outros compradores, em uma seção da HQ que foi destinada aos agradecimentos. Sobre a história em si, eu vou ler para vocês uma sinopse que está no próprio site da editora. A HQ traz a história do Conde de La Fey,
que mata sua esposa, a Condessa de La Fey, na fatídica noite de 7 de julho de 1777, desconfiado de uma suposta traição. Em seguida, tomado por um estranho desejo, ele arranca o bebê do útero da Condessa e o mumifica. Anos mais tarde, o espírito do bebê, batizado de Abigail, revive e se vinga dos netos do conde assassino. Sobre a adaptação, eu diria que ela é bem fiel ao álbum, tanto que diversas frases e diálogos foram tirados diretamente do disco. Sobre a arte, eu não tenho nada a reclamar. O traço é competente e existem diversas cenas que são movidas por cores específicas. Então, por exemplo, você tem uma cena com a cor roxa predominando, outra com a cor azul, outra com tons mais quentes. Então isso dá uma sensação de que você está assistindo um filme e que isso seria obra de um diretor de fotografia, por exemplo. Não é uma leitura longa, em menos de 1 hora você lê a HQ inteira, sendo que ela tem um bom ritmo na sua maioria, ou seja, não é algo muito lento nem muito apressado. Só que infelizmente eu senti que as coisas ficaram um pouco aceleradas demais quando ela estava chegando na reta final. A história em si não é nenhuma obra-prima, ou tem algo que vai realmente surpreender algum fã de horror, tanto que eu acho que ela funciona melhor no disco. E provavelmente se você mostrar essa HQ para alguém que gosta de horror, mas que nunca ouviu falar em King Diamond, há uma grande chance da pessoa achar uma história mediana ou cagar e andar pra ela. Particularmente eu acho que existem outras histórias melhores do King Diamond, como por exemplo a do disco dele chamado The Graveyard. O problema é que esse é um disco que musicalmente os fãs não gostam muito, mas que em matéria de letras eu acho que daria uma ótima adaptação. Outra coisa que eu acho interessante comentar é que a história acaba de uma forma meio abrupta, meio misteriosa. Então quem for ler e não tiver conhecimento da discografia do King Diamond, pode ser que fique puto da cara. O que acontece é que nos anos 2000, o King Diamond decidiu criar uma continuação da história. Então em 2002 foi lançado o disco Abigail 2 The Revenge, ou seja, Abigail 2 A Vingança. E a história desta HQ termina desse jeito que eu falei, justamente para se algum dia for lançada a sequência, ela continuar exatamente de onde ela parou. Se isso vai acontecer num futuro próximo, eu não sei. Mas uma coisa eu sei e que vai afastar muita gente dessa versão nacional, que é o preço. Se você não comprou na pré-venda e quiser adquirir hoje em dia, você vai pagar um preço altamente salgado de R$ 139,90. Isso sem falar no frete de uns R$ 20 que você vai pagar também. E assim, por mais que o acabamento seja bonito, não são tantas páginas assim para justificar esse valor. E o pior é que eu não tenho nem como falar para vocês lerem ela online antes, para daí decidirem se vocês comprariam ela ou não. Porque eu, pelo menos, não encontrei scans dela em lugar nenhum. Então, dando um veredito aqui, eu diria que de 0 a 5 estrelas eu daria uma nota 3 para ela. Mas que eu só recomendo vocês adquirirem ela quando tiver alguma promoção no site da editora, ou de repente se vocês conseguirem comprar ela usada com alguém, porque provavelmente você só vai gostar da história se você estiver familiarizado com King Diamond, e definitivamente ela não vale R$ 140. Então agora voltemos à programação normal. Então, agora a gente vai falar da caganeira, da desinteria de hoje. Ai, Simak. Isso aqui me deixa até desanimado. Simak que chama, tá bom? As páginas do Metabarão. Por quê? Vocês lembram quando eu disse que eu tava na minha odisseia pelo Jodoverso, quando eu falei da casta? Não. Tá bom. Com isso, eu cheguei nessa porcaria aqui. Vou explicar pra vocês. A Caça dos Metabarões, a história do careca, tá? Fiquem tranquilos, isso é normal, já foi lá contado. Não vou me delongar demais. Passaram alguns anos, 2016 mais ou menos, o cara aqui, que nesse caso do Simak, é o Jerry Friesen no roteiro e o J.M. Ponzio na arte. Acho que eles são franceses. Ok. Jerry Friesen, ele é o cara que tá fazendo a série O Metabarão, tá bom? E aí a rapaziada que desenha varia lá no Metabarão. Ok? Só pra montar a ninja sozinho pra vocês, tá? Casta, depois o Metabarão, que tá saindo até hoje, tá? E depois o Simak. Então assim, é o spin-off do spin-off do spin-off, tá bom? O que é um Simak? São seres sintéticos criados em laboratório. Podem ser pessoas com chips e experimentos já, ou podem ser pessoas criadas do zero sinteticamente. Elas são metamorfas, pode trocar o jeito, pode fazer um braço virar como se fosse uma lâmina, pode transformar em outras pessoas, e por aí vai. Ela é uma moeba, ela é uma geleca, pode transformar em qualquer coisa. O primeiro Simak que a gente vê, pelo menos o que eu consigo me lembrar, tá no Metabarão, porque também é o Jerry Friesen. Então eu acredito que esse conceito seja dele. Ok, o Simak fodão, e esse é foda mesmo, ele tá lá no Metabarão. Ele falece e tal, ele morre lá na mão do careca, o sem nome. Depois de alguns anos, acho que isso aqui é de 2019,
E aqui ele quer, sei lá, não sei se ele quis ter mais um spin-off pra chamar de dele, se obrigaram ele a fazer mais alguma coisa, ou se ele teve vontade de fazer isso aqui mesmo, porque isso aqui é fraco, cara, isso aqui é sem graça. Sim, já vou adiantar pra vocês, vai ter spoiler nessa merda, tá? Fênix é um agente espacial ali, tipo uma polícia interplanetária e tal, ele tem um agente, ele tem um parceiro de equipe, uma duplinha. Eles estão atrás de um cara, e o cara é pipoco e tal, e vai e vem, esse amigo dele, esse parceiro de equipe, toma um pipoco e morre. Ele fica puto, ele fica louco e vai investigar. Ele vai investigar o que aconteceu com quem que é o cara, né? Vai investigar quem que é o cara e tal. O Fênix, ele não tá ligado na vida dele. Por quê? Porque ele tem amnésia. Então, assim, você não tem, de primeiro momento, uma explicação da vida dele e tal. Vai lá no planeta lá que tem uma pista e vai indo. Viagem vai, viagem vem. Ele chega no planeta que é tipo um prostíbulo. O planeta, ele é literalmente um prostíbulo. Ele é só pra isso. Conversar com a moreninha, que tá aí na capa, inclusive, da primeira. E, assim, é uma história que não precisava. Ah, mas é pra explicar a vida do Simic. Cara, é sem graça. Não precisava. É desnecessário. Não é que tinha certo ou não, tem que ter um mistério. Ah, não, cara. Na série do Metaman não fala. Ele é um cara sintético, ele foi criado, ele foi modificado, ele é a versão mais foda. Pronto, tá bom, você já entendeu que é o negócio. Se fosse pra explicar direito. Isso aqui é uma versão tão bosta. É um negócio tão fraco, sabe? É desnecessário. Devido, perante, né, diante da grandeza do Jodoverso, o cara faz um negócio desse aqui, é troco de bala, cara. Isso aqui é ruim, é fraco. E assim, o cara, ele tem amnésia. Qual que vai ser a grande revelação? Nossa, meu Deus, o Fênix, ele é um Simic. Nossa, que grande novidade. E vamos, por que você tá tão puto? Porque, como eu disse, não faz jus a toda a grandeza do Jodoverso que o Jodorowsky fez. Porque, querendo ou não, sendo a versão mais foda, porra louca e massa velho que seja a casta, ou seja, as versões mais cheirada, que é o Incal normal, os Tecnopads ou qualquer outra jossa, essa história, ela é pequena e ela não acrescenta em nada na sua bagagem. Esse é o ponto. Primeiro, você pode ler e achar de boa, mas por que eu fiquei puto? Porque eu já tava lendo tanta coisa, e tipo, tanta coisa com, nossa, conceitos e não sei o que lá. Não é que tudo precisa de ser foda e grandioso, mas assim, ela é desnecessária. Não precisava de contar, porque você já entende na fase, quando era o Metabarão, que fala um negócio. A arte do JM, eu não sei se ela é digitalizada, eu acho que é, porque parece uns frames meio... Então, tipo assim, eu já não gosto muito de arte digital, então junta bosta com estrume, eu não curti. Eu nem sei se essa merda vai continuar, porque no volume 2 fala que é o fim. Então não sei nem se é um fim de arco, eu espero que seja o fim de tudo, porque isso aqui não presta. Então, pessoal, desculpa qualquer coisa, hoje eu gravei meio em cima do pau, assim, direto. Se você quer resenhas mais completas, com mais paciência e menos pressão, vai no Instagram que tá lá os textos bonitinhos, que pelo menos o que tá lá, mas tenha consciência que lá eu faço resenha só de material físico, tá? Espero ver vocês no mês que vem. E além dos novos itens, vendi uma coleção de 2 temporadas de um mangá aí também, ó, que a X pingou. E eu tenho uma novidade muito boa pra contar pra vocês. Vou até ficar de frente aqui que é melhor. Pela primeira vez, pessoal, eu consegui ganhar uma oportunidade, inclusive obrigado ao evento que vai me dar essa oportunidade, de fazer uma mesinha de um ponto assim, sobre quadrinhos, né? Uma mesinha lá no evento. Eu quero fazer, se eles permitirem, se tudo der certo, né? Compra, venda e troca, porque, né, eu faço isso pra ganhar uns trocados, eu não sou um negociante de fato. Então, se a pessoa quiser levar e eu comprar pra mim, eu tô pensando nisso também, tá? O nome do evento é Animio, é em Divinópolis, uma cidade vizinha daqui. É dia 13, fica até a propaganda aqui, tá? Dia 13 de fevereiro, de meio-dia a 6. Pesquisem @AnimioDiv, D-I-V, e vejam o Instagram, pesquisem, se você for da Redondeza, ou até mesmo de BH, tem uma van que tá preparando para ir para lá, se eu não me engano. E como sempre, né, Telegram com nossos anúncios mais recentes, o Instagram para resenhas em texto, lives e sorteios. Um beijo, um abraço, até o mês que vem. E é isso. Um beijo na sua alma.